Fala, minha gente! A partir de agora está no ar o Pinga Fogo, o podcast de política do portal Mundo BA. Você já acessa mundoba.com.br, compartilhe, curta, comente e nós estamos em todas as redes Mundo BA. Não perca e fique muitíssimo bem informado. No comando aqui desse podcast, desse Pinga Fogo que vai pingar seguro, é meu querido Rômulo Faro, meu amigo, editor-chefe do portal Mundo BA. Rômulo Faro. E vocês são nossos convidados, viu? Participem sempre, comentem, perguntem, que estamos aqui ao dispor de vocês. Fábio Lima vai falar também aí agora. Ao seu dispor, Fábio Lima, publicitário e um dos sócios do portal. Fábio, boa noite. Boa noite, gente. Obrigado aí pela audiência de vocês. Obrigado aí por estar aqui como convidado, tá? É bom deixar isso bem claro, que aqui os hosts desse podcast é Matheus e Rômulo. E eu tô aqui apenas como um convidado, um colaborador. Vamos bater papo, conversar um pouco sobre política, né? E fico muito feliz de ser o primeiro podcast desse nosso novo empreendimento, que é o portal Mundo BA. Obrigado aí a vocês dois, principalmente. Obrigado a todo mundo. Pois é, você fica ligado com a gente. Já falei, vale a pena repetir. mundoba.com.br, viu? E se você curtir, comentar, compartilhar, o dedinho não cai. Só você ficar ligado nisso aí. Vamos começar falando sobre as coisas daqui da Bahia, a política da Bahia. A gente tá aí há um ano e pouquinho das eleições, mas, como sempre acontece, as eleições estão antecipadas no nosso estado. E aí temos as conjecturas e as articulações para a disputa do ano que vem ao governo, ao Palácio de Ondina. Do lado do governo, obviamente, o governador Jerônimo Rodrigues vai tentar a reeleição e do lado da oposição, obviamente, ACM Neto vem como candidato. Não assumiu, não oficializou, mas vai vir como candidato. O problema é o seguinte, 2 pontos. A sombra de ACM Neto ainda está na campanha de 2022. O enredo parece o mesmo, não é? Liderança nas pesquisas, discurso de mudança na Bahia, só que temos uma diferença nesse pleito. Jerônimo é o governador e está com a máquina na mão e agora é conhecido porque é governador. Antes não era conhecido. E aí, vocês acham que existe essa sombra mesmo atormentando a ACM Neto? O que é que ele tem que fazer de diferente para não cair no esparro da campanha de 2022, Rômulo Faro? A gente não sabe se chega a assombrar mesmo, né? A ser um terror assim para o ex-prefeito, mas a ACM Neto, como um gestor político experiente que é, aliados que ele tem também, né? Com certeza nenhum deles vai deixar de considerar o histórico. E aí, Matheus, a gente já pega Jacques Wagner lá em 2006. Verdade. Se a gente fizer a retrospectiva, em todos os cenários pré-eleitorais, eles lideravam, eles ganhavam, né? É verdade. Então, é claro que a ACM Neto também não vai desistir por causa disso, né? Mas eu, pelo menos, Matheus, como jornalista, nessa lida aí, nessa labuta diária, né? Eu me pergunto, claro que os aliados, os amigos, os aliados apenas por partido, por alinhamento político, claro que tem que comemorar o resultado das pesquisas. Mas até que ponto eles acreditam, de fato, nos números que estão ali, né? E a gente sabe que já começa, né, como em toda eleição, como em toda campanha, aquelas conversas de bastidor, né, em que o deputado tal
diz a ACM Neto que ele não fique tão animado, né? Vamos com o pé no chão, mas enfim, os números estão aí e os caras comemoram, né? E aí a gente... o que é que Fábio acha aí? Fábio como homem das pesquisas, dos números. Ô, Fabinho, Obrigado pelo Fabinho, inclusive, né? Eu Porque acho. Fábio. Obrigado. Aqui estamos todos nozinhos, Mateuzinho, Rominho e Fabinho. Conversa aqui com o pai da Não porra. é, mas a intenção é essa. É você participar junto com a gente. É um papo sobre política, como se você estivesse na mesa de um bar, na mesa de sua casa. É um papo livre, sem muito frufru, sem muita formalidade. Sobre o que Rômulo falou, e aí eu acrescento mais um dado. O que os aliados pediam para a ACM Neto na campanha passada e que ele não cumpriu era que andasse mais pelo interior, era que buscasse as suas bases. E essa foi uma queixa durante e depois da campanha, que Neto errou, entre outras coisas, nisso. Os números que hoje aparecem, as poucas pesquisas que a gente tem acesso, dá pra gente ter um retrato do que vai ser a eleição ou ainda tá muito cedo, Fábio? Decididamente não. Pesquisa eleitoral, sobretudo pesquisa quantitativa, é retrato de momento. Perfeito. Né? E um filme é feito de retratos. Então a gente pesquisa serve de apontamento, de caminhos, de indícios, mas o fato concreto é que a gente tem 2 candidatos que são conhecidos. Perfeito. Né? Jerônimo, atual governador, indo para a reeleição. Com a máquina na mão. Num projeto que já tem aí 5 mandatos. Né? A gente já tem 20 anos de PT na Bahia. Então, o eleitor baiano, ele conhece o projeto atual do PT. Do outro lado, tem o projeto que é antítese, que é o projeto de ACM Neto, que também todo mundo conhece a ACM Neto. O nível de conhecimento do eleitor baiano é muito grande sobre a ACM Neto. Então, conhecemos os candidatos. Eu acho que a principal premissa... premissa ficou parecendo coisa de antigamente. Premissa. Do PMDB, né? Do PMDB. Você sabe que eu sou antigo. É antigo, vamos Do lá, PSOL. Do PSOL. Não, mas a principal premissa de uma eleição como essa, na minha opinião, é o cenário nacional. Eu acho que a Bahia, apesar de ser única, não é uma ilha. Perfeito. E as eleições estaduais majoritárias, elas seguem uma lógica nacional à medida que há uma polarização. Quando na eleição lá de 89, aquela eleição de Collor e tal, que tinham dezenas de candidatos, dezena é exagero, gente, mas quase uma dezena de candidatos conhecidos. Eram 11, aí depois diminuiu, né? E com relativo conhecimento da população. Total. Então, e com envergadura política. Então, ali é diferente. Ali a realidade regional termina prevalecendo, mas num cenário que a gente vem vivendo dessa polarização no início, que era PT, PSDB, sobretudo naquela eleição de Dilma Aécio, Sim. que a gente separou o país. Mas ali foi que começou a polarização. Exatamente. De um lado os coxinhas, do outro lado os mortadelas. Os mortadelas. Então, e aí, de lá, a gente veio pra ladeira abaixo. Para o que está acontecendo, que é essa dilaceração da sociedade. O tecido social, do ponto de vista ideológico, ficou confuso, perdido. E as eleições nacionais, elas são muito fortes, elas têm um peso muito forte. Sobretudo agora que nós temos 2 líderes políticos com natureza populista, nacionais, e que têm eleitores apaixonados. E aí tem outro adendo que eu faço pra gente colocar mais pimenta nesse dendê aqui, nessa muqueca. Provavelmente, com os laços de amizade refeito entre a ACM Neto e João Roma deve ser candidato ao Senado na chapa de Neto se nada mudar. João Roma é o homem de Bolsonaro na Bahia. Em 2022, a ACM Neto não encampou a campanha de Bolsonaro. Por isso que o PT foi em cima. É neném. Ele não vai nem com um e nem com outro. Ficou neutro. E aí, Neto vai encampar a campanha de Bolsonaro nessa eleição, ainda sobre isso que Fábio está falando, Rômulo Faro.
vamos ter também mais, de uma forma mais concreta, Lula versus Bolsonaro, porque na eleição passada a gente não teve Lula versus Bolsonaro. O candidato de Bolsonaro foi João Roma até o fim. E agora, João Roma, muito provavelmente, deve ser candidato ao Senado na chapa de ACM Neto. E ACM Neto, por isso, deve encampar Bolsonaro. Mas aí tem outra coisa. Ele diz que Ronaldo Caiado é o candidato dele. E a tendência é que Caiado vá até o fim, porque uma das estratégias da oposição em nível nacional é manter essas candidaturas pulverizadas para fortalecer o candidato bolsonarista. E aí, vai ter Bolsonaro para Neto e Neto para Bolsonaro? Sem dúvida, João Roma é uma figura política, candidato ou não, que a ACM Neto não pode desprezar, né? Acho que a gente acha que ele não vai repetir 2022. O erro, né? Exatamente, né? Que ali ele e João Roma trocaram empurrões ali e tal. João Roma foi ministro, né, de Bolsonaro, deputado, secretário do próprio ACM Neto, mas enfim, sobre o que você pergunta, Matheus, sem dúvida, se João Roma compuser a chapa de ACM Neto, não vai ter como ficar no neném, né? Não vai. E aí mesmo. A questão no cenário 1, ACM Neto, em troca do apoio de João Roma, de ter João Roma na chapa, vai pro óbvio, pro natural. Sim. João Roma é PL, a não ser que João Roma mude de partido. Acho dificílimo. O que não é provável, pelo menos até agora. Mesmo, né? Porque ele é presidente do PL aqui na Bahia. Não sendo Bolsonaro, a gente não sabe se o PL e o próprio Bolsonaro vão se manter, né, candidatos, ele com essa prisão iminente aí, como aconteceu com Lula, né? Lula preso, manteve ali a candidatura até que aos 45 do segundo tempo lançou Haddad. Enfim, é um fator complicador para a ACM Neto, o bom e o ruim em um só, né? Ele tem uma figura de um partido, que é o partido do ex-presidente da República, e como o Fábio falou aí há pouco, é um partido que tem uma massa muito grande de apaixonados, né? E aí, a ACM Neto nessa não vai poder ser neném. Com certeza não vai, Matheus. Eu acho que também tem um detalhe que você tocou, né? Neto é um homem de partido, tem um partido, e o partido está colocando um pré-candidato nacional. E ele é vice-presidente nacional do partido. E vamos combinar, ele vai continuar no partido, sobretudo agora com a federação. A federação com o PP. Com o PP. Então, vai virar um grande partido, um big player. Porque ele continua sendo manda-chuva na federação. Então, assim, eu acho que tem um movimento nacional que precede qualquer coisa aqui. O fato concreto aqui, o dever de casa de ambos os lados aqui na Bahia vai ser mantido com qualquer cenário. Qual é o cenário? Jerônimo, numa campanha, porque Jerônimo continua uma visitação aos municípios, a atração de novos prefeitos, novas lideranças, ele continua no movimento político forte. Está sempre na frente. Aliás, desculpe lhe interromper, Fabião, Jerônimo é o governador que mais visitou cidades na Bahia, já ultrapassando Wagner e Rui. E olha que os dois já tiveram 2 mandatos. E ainda falta um ano para acabar o mandato do Jerônimo. E ele é o primeiro mandato. 3 anos de mandato. Então, a gente já sabe que ele está no movimento eleitoral forte. Do outro lado, a ACM Neto está fazendo também o dever de casa da oposição, né? Criando a pauta para criar constrangimento para o governador, fazendo as suas visitações nos redutos eleitorais que lhe cabe, e esperando o cenário nacional de camarote. Tá cedo para ele tomar uma decisão. Porque Bruno Reis falou sobre isso hoje, né? Neto, a oposição na Bahia só forma a chapa com a orientação e a decisão nacional. Se vai ser Tarcísio ou quem for, aí a orientação vai vir pro lado de cá. É óbvio. E ainda assim, o alinhamento nacional tem muitos imbricamentos, como diria meu amigo e ex-sócio Levi Vasconcelos, né? Tem muitas coisas imbricadas. Grande Leves. E existe esse imbricamento, né? Pô, Tarcísio é candidato, não é? Se não for, quem é? Se ele for, quem é o vice? Tarcísio vai largar uma eleição ganha em São Paulo para assumir esse risco? E a gente conversou em nossas resenhas infindáveis exatamente sobre isso, né, Matheus? Exato. O cara tá bem,
governa o maior estado do país. Aquilo é um país, na verdade. Né? São Paulo é um país. E se ele sai, ele corre o risco de não ficar sem nada, sem mandato, sem nada. 4 anos. O cenário caminha para não aglutinar a base, né, a base de lá, né, a oposição em torno de uma candidatura única. Então o cara vai abrir mão da grande possibilidade de se reeleger para governar São Paulo por mais 4 anos, para embarcar numa aventura onde ele já vai ter como adversário no primeiro turno Ronaldo Caiado do outro lado. Ratinho Júnior, provavelmente, e Lula, que é o principal oponente, e também aí tem outra coisa, viu? As pesquisas que a gente tem acesso hoje, Folha de São Paulo, Datafolha, Ibope não, que não lançou ainda, mas as outras, IPESP e outras a mais, CNT, MDA, Paraná. Lula, com o discurso do tarifaço e o discurso da soberania nacional, hoje tem uma gordura para queimar em relação ao segundo colocado, que é Tarcísio. Ele só tem a faca no pescoço e sente o cheiro do bafo do cangote de Bolsonaro quando é o próprio Bolsonaro o candidato. E que não vai rolar. Não vai rolar. Eu acho que essa novela a gente já viu, né? Bolsonaro, assim, fatalmente vai terminar a condenação. Não transitou julgado, né? Essa condenação dele foi de uma turma. Da primeira turma do STF. Então tem espaço aí. Sobretudo como teve um voto divergente, né? O de Fux, então cabe mais embargos, enfim. A gente sabe que a novela, fatalmente ele vai ser preso, é o que tudo indica. Vai cumprir uma prisão domiciliar, ele tem problemas de saúde, é o que eu imagino que vai acontecer, mas ele não está impedido de pleitear ser candidato. Não. A exemplo do que o presidente Lula ocorreu. Mas eu acho que aí, Fábio, existe um problema e uma grande diferença. Bolsonaro, ele é muito instável psicologicamente. Ele está verdadeiramente abalado. Ele está verdadeiramente derrubado. Essa prisão domiciliar derrubou ele e derrubou muito. Juntou com os problemas de saúde, as crises de soluço, os problemas relacionados à facada, agora prováveis cânceres de pele que ele tirou e vai para biópsia, enfim. Eu vejo hoje um Bolsonaro abalado psicologicamente, como eu não vi Lula em 2022. Eu acho que em 2018, perdão. Eu não vi isso. Lula, como o Rômulo bem lembrou, foi até o fim e disse, não, eu sou candidato. Aí, quando viu que a lojinha ia fechar meio, disse, não, peraí, vai Haddad. Aí tomou o pau. Não foi nem a lojinha, né? Foi o TSE que impediu. O TSE que impediu. Que não homologou a candidatura dele. Tá? Antes fosse a lojinha. O que se comprovou um erro, né? 45 minutos do segundo tempo. Enfim, eu, pelo menos, na minha humilde opinião, acho que o PT e Lula lá atrás deveriam ter se posicionado, colocado o plano B em prática um pouco antes. E aí deu no que deu. Só ainda nesse ínterim aqui, Matheus, a gente tem aí 2 líderes, né? Como o Fabinho, para ele não achar que eu estou xingando ele aqui. Falou. Nosso Binho fofinho. Há pouco. A gente tem Lula, que é um cara que aguenta a pancadaria. O bicho tá pegando, ele tá tomando cacete no lombo e aguenta o rojão, né? E Bolsonaro tem aquele temperamento mais explosivo e sentimental ali, né? Sim. Quando a zorra aperta, ele Acua. Ou ele reage parecendo, como diz o pessoal lá de minha cidade, siri na lata, né? Se batendo, ou ele recua e aí parte para aquela coisa da foto com a cicatriz da cirurgia, e chora, do cara doente, da perseguição e tal, né? Lula dizia que era perseguido, mas Lula aguentava a pancadaria de forma mais altiva ali, né? E aí, dependendo dos públicos, né? É uma coisa que também interfere, porque o leitor tem emoção também, o eleitor tem emoção também, né? Claro. Mas a aposta de vocês é que ele vai esfriar até a eleição? Eu acho que Bolsonaro está indo por um caminho não muito legal, no sentido de ser liderança, porque agora ele não tem muito para onde fugir, no sentido de
mudar a condenação, ele não vai mudar a condenação, é praticamente impossível. A coisa de se tornar e continuar inelegível, eu acho difícil que isso também seja, que se reverta, acho que não vai rolar. Agora, existe um problema, e daqui a pouco a gente volta para o cenário local, porque eu não quero perder o fio dessa meada, e você que está nos acompanhando, repito, insisto, e para introjetar aí na sua cabeça, mundoba.com.br é o seu portal de informações com esse layout lindíssimo, belíssimo, tal qual Matheus Moraes. Venha com a gente desbravar um mundo novo. Ixi, desbravar. Meu Deus Ave Maria, Jornalista praticamente poético. um bandeirante. Jornalista querendo ser criativo, Desbravar publicitário, não vai dar bandeirante. Tá certo. vendo aí? Sim, Mas então, voltando. sim, então para não perder o fio dessa meada, eu acho o seguinte, ele tem um problema muito sério agora. Quem é que vai ser candidato? Vai ser Michele Bolsonaro? Vai ser Tarcísio? Ou vai ser um outro? Mesmo porque, sabe, Rômulo e Fabinho, é o seguinte, a gente tem que lembrar que a própria família Bolsonaro disse, se Tarcísio for pro PL, a gente sai. Ou seja, nenhum deles quer que Tarcísio seja candidato. E aí tem mais um ponto. Os filhos de Bolsonaro não gostam de Michele. Exatamente. Então, e aí vão entregar para Michele ser candidata? Acho que Michele, para pegar Lula num debate, Lula vai tripudiar em cima dela. Eu acho muito difícil Michele Bolsonaro ser candidata a presidente da República. Então vocês responderam minha pergunta sem responder objetivamente. Vocês acham que Bolsonaro não vai ficar frio até a eleição do ano que vem? Não, ele não vai ficar frio, mas ele tem um BO para resolver. Óbvio, É complicado mas ele não vai demais. ficar frio. Ele não pode ficar Ele frio. não pode, senão ele perde a eleição. Não. Bolsonaro tem que manter, né, a postura dele de líder, porque ele ainda é visto como um líder por uma massa, mais uma vez, A aí, extrema-direita, ele é o líder da por uma Ele massa é o líder. apaixonada. Exatamente. E sem falar que tem toda essa conjectura da geopolítica do mundo, que envolve essa coisa do Donald Trump atuando, fazendo comunicados. Tarifaço. Pior do que o tarifaço são os comunicados, né? Porque, vamos combinar, isso tudo que está acontecendo dos Estados Unidos não é com o Brasil. Não. Isso é uma pauta Não. dos Estados Unidos tentar retomar o debate da geopolítica mundial para Casa Branca. Então, assim, os Estados Unidos vêm perdendo preponderância, vem perdendo espaço na política, na geopolítica mundial, e ele precisa retomar esse debate. Então, o Bolsonaro aqui, esse discurso todo, termina facilitando a vida dele nas relações com o Brasil, no discurso dele de direita. Então, esse assunto, naturalmente, os bolsonaros, eles, até a eleição do ano que vem, eles vão estar vivos. Não sei se numa campanha eleitoral como candidatos. Mas o bolsonarismo, que eu acho, também aí abrindo um parêntese, as atitudes e discursos de Eduardo Bolsonaro tendem a, digamos assim, a diminuir o volume do bolsonarismo, mas manter ainda a unidade daqueles bolsonaristas raízes. Porque esse debate dele, essa forma como ele tem se colocado contra o Brasil, como nação, e aí não tô falando, como Estado brasileiro, isso é muito grave e isso vai afastando algumas pessoas de direita. Eu já ouvi discursos como esse, sobretudo no mercado financeiro, pessoas de direita que não toleraram esse debate, esse discurso dele, mas também os grandes apaixonados, como eu falei no início, se apaixonam ainda mais com declarações como essa. Então, existe uma fatia do eleitorado que vai marchar por aqui. Bolsonaro, ele não pode esmorecer. Porque se ele esmorecer, ele vai deixar essa fatia órfã e a própria família não vai deixar isso acontecer. Não, os meninos não vão deixar. Não vai deixar. Não pode. Então, mas eu acho que o que vem acontecendo favoreceu bastante o presidente Lula. Demais. Né? Favoreceu bastante. E aí também méritos para Sidônio Palmeira, porque conseguiu adequar o discurso que Lula queria, o discurso da soberania, e isso já está refletindo nas pesquisas de aprovação. Lula vem numa sequência de números positivos a pelo menos umas 3 pesquisas.
E isso tem refletido num bom posicionamento de Lula para aprovação e para a corrida presidencial. A gente repete, eleição é um cenário de momento. Mas eu não queria avançar mais nesse cenário nacional, porque senão a gente perde o fio da meada do cenário local e a gente tem muita coisa para discutir. Principalmente, eu quero chegar nesse assunto agora, você que nos dá o prazer e a honra da sua audiência em qualquer lugar do mundo, porque estamos ao vivo nas redes, no YouTube, e aí você nos assiste a qualquer momento, e eu agradeço já a sua paciência e a sua audiência. A gente não pode deixar de falar sobre a composição da chapa majoritária do governo aqui, porque acho que esse é o assunto que está dominando ainda e vai dominar até o ano que vem o cenário de discussão da política local. Hoje, o quadro e aí eu quero ver se vocês concordam comigo. Em nome da unidade, já está se desenhando o seguinte: vai ficar tudo como dantes no quartel de Seu Abrantes. Jerônimo governador, Geraldo Júnior candidato a vice, Jacques Wagner, esse está mais certo que o próprio Jerônimo na chapa, esse não abre mão de jeito nenhum e já disse que não abre para reeleição. E muito provavelmente Ângelo Coronel. Mas o problema o próprio Rui Costa botou o carro na frente dos bois e aí falou em entrevista à Rádio Metrópole, meu querido Mário Kertes, que é pré-candidato ao Senado. Isso não caiu bem para Ângelo Coronel, que aí danou a ter falação, que ele tem direito a ser candidato à reeleição e ele ia ser candidato mesmo que não fosse na chapa de Jerônimo, e Otto Alencar lá quieto na dele. Matheus, interrompendo aí, mas ficando onde você está, eu já ia falar desse rapaz aí chamado Otto Roberto Mendonça de Alencar, né? É ele mesmo. E a gente conversou recentemente sobre isso. A gente tem o que é novo, Rui Costa colocando, né, o carro à frente dos bois. E a outra certeza aí, no que eu costumo chamar quando a gente conversa aí, de show de obviedades, né? Que muita gente fala aí. No show das obviedades, Jerônimo não pode perder o PSD. É óbvio. São quantos prefeitos mesmo que a gente contou? São mais de 100 prefeitos. Hoje a PSD deve ter 140 e pouco, né? Não, uns 110 hoje. Diminuiu, né? Diminuiu. Ele deve ter uns 110 agora. Então, isso é um número muito grande, tendo em vista já não tem mais o PP, que é um partido que tem muito prefeito. Mas aí a gente tem que observar o seguinte: o partido que tem mais prefeitos depois do PSD é o PP, que não é da base. Exatamente. E depois é o Avante de Ronaldo Carleto, que é da base governista, e o próprio PT, que tem 50 prefeituras. Mas fora o PT, os prefeitos não são prefeitos dos partidos. Não, são prefeitos dos líderes muitos políticos. Não são. Então vamos lá, o PP, você tem 4 ali deputados que fatalmente farão parte da base de Jerônimo. Não, todos os deputados votam, né? estaduais. Eles já votam. A bancada do PP na Assembleia fecha com Jerônimo. A coisa hoje é muito mais federais, pessoal, no campo pessoal, de João Leão e Cacá Cláudio Cajado não vai. Entende? Cláudio Cajado não vai. E aí, os prefeitos de Cajado vão para onde? Pois é. Mas eu acho também que Cajado não tem muito prefeito, não. Essa composição aí não é muito de partido. Partido termina sendo, às vezes, cartorial para os prefeitos. Os prefeitos precisam das suas lideranças. Todos têm suas lideranças. E esse jogo não está jogado ainda, porque tem janela, né? Tem janela agora em abril. Pois é. Então, esse jogo está sendo jogado. O fato concreto é que o PSD / Otto Alencar e todos, o próprio Ângelo, tem um espaço, o senador Ângelo tem liderados, prefeitos liderados, tem lideranças no interior que realmente não são desprezadas, não podem ser desprezadas. Agora, eu acho também que é uma equação difícil, né, porque o ministro Rui Costa, ele demonstrou interesse, né, de ser candidato a senador. Eu acho que isso não tem como bater um martelo aqui agora, porque as forças políticas precisam ser conversadas. Não dá para desprezar um Ângelo Coronel e lembrando que ali tem um filho, tem um filho federal, um filho estadual,
ele próprio como senador. Eu acho que esse jogo está sendo jogado ainda. Não, eu acho que de o qualquer jogo sorte, Matheus, só para eu concluir meu raciocínio, Rui Costa tem um horizonte aberto à frente dele de possibilidades. O céu para Rui Costa não está nebuloso não, pelo seguinte, ó, dessas lideranças do PT no estado hoje, ele é o mais jovem, não é isso? Sim. 50, 60 anos. Pronto, então, Lula tem chance de se reeleger, né, Não, muita chance. para mais um mandato. Muita chance. Rui Costa pode não ser candidato agora, continuar ministro por mais 4 anos e em 2030 ser candidato a governador da Bahia de novo. Mas eu acho que Rui Costa fatalmente vai ser candidato. Seja ao Senado ou seja a deputado federal. Pode ser A também, minha né? aposta hoje, esse programa está sendo gravado em setembro de 2025. Eu estou apostando agora que Rui Costa sai candidato a deputado federal, puxa a bancada, se elege bem, e se Lula se reeleger, ele volta a ser ministro. Pode Não ser tem também. problema nenhum. Concordo 100%, até Pode porque ser político sem mandato Esqueça. é igual a Verdade. motorista, Sem taxista carro. sem carro. Exatamente. Então vai Concordo. ficar alugando placa. Vai ficar alugando. Então, não vou nem usar o outro exemplo que geralmente se usa na política, né? Mas, efetivamente, eu acho que ele precisa ser candidato. Se ele for um candidato a deputado federal, por exemplo, ele vai aumentar e muito a bancada do bancada. Ele puxa a bancada de uma forma estrondosa. estadual É. e federal. E ele não precisa, Não é só a Fabinho. federal. E ele não precisa, Fabinho e Romulo, ser candidato a senador para continuar ministro de Lula. Ele pode ser eleito federal e voltar, se ele achar que é muito pouco para ele ser federal, porque ele já foi, ele volta a ser ministro de Lula, que eles têm uma relação muito boa. Ele hoje é o braço direito de Lula. Agora, também tem uma coisa, viu? E vamos falar a real. Hoje o PT da Bahia continua sendo liderado e dominado por Jacques Wagner. A prova disso é que elegeu o novo presidente do PT agora, Tássio Brito, com o pé nas costas. E isso não agradou Rui Costa, Romulo Fábio. Eu lembro muito, Matheus, eu ainda peguei o tempo ali como repórter do finado Zezé Ribeiro, né? Zezé, eu vou votar em você, quero ver a cidade de felicidade votar no PT. Zezé, ser seu. Ser seu. E aí, o PT, Matheus, você sabe também, Fabinho sabe também aí, pelo menos na Bahia, eu não tenho propriedade para falar em nível nacional, mas se existe uma coisa forte nos bastidores da política baiana, se chamam as correntes internas do PT, é guerra. É guerra mesmo. Você sabe que quando eles estão ali para decidir quem vai ser candidato de tal corrente, aí eu lembro muito quem me explicou, eu começando minha trajetória lá em 2007 ali, 2008, quando eu entrei na Tribuna da Bahia, Nelson Pellegrino, né, hoje conselheiro, me deu uma aula do que eram as correntes internas. Eu tive a oportunidade também de entrevistar Zezé para entender. E assim, é uma coisa que o público, o leitor de modo geral, não consegue entender, né? De forma tão ampla. Precisa querer aprender e entender. Mas quem está nos ouvindo, nos assistindo aí, que entende, sabe que é uma coisa muito forte. E como o Matheus falou aí, nessa queda de braço, Jacques Wagner ganha ainda hoje, né? Entre essas correntes internas, o grande líder ainda é Jacques Wagner. No fim das contas, gostando ou não, os caras têm que dizer amém ao galego. O líder partidário, né? Sim, partido. sim. Vamos líder do partido dele, do sim. que é governo. Não, líder do partido. Porque governo também se confunde com partido, porque a gente fala governo do PT, mas para o telespectador aqui, se é que se diz telespectador em podcast, os nossos internautas, os nossos espectadores. Internauta já é coisa assistindo. velha, viu? Fábio é um cara moderno. Para você que nos dá a honra da sua audiência e a sua paciência. Eu não vou dizer o horário porque está sendo gravado. Exatamente. Derrube o microfone não, que é caro, viu? Quase. Aí o doutor Léo Rossi vai mandar fatura. Vai. Mas, enfim, é importante dizer, hoje a gente tem na Bahia três grandes líderes, né, Wagner, Rui e o próprio governador Jerônimo. Então, esse assunto deve estar sendo discutido aí entre eles, sim.
A gente sabe que já houve um alinhamento melhor entre eles, mais harmonia, digamos assim. Mas eles continuam harmonizados, enfim. O debate é amplo, tem o PSD aí. O PSD é um grande partido com grandes lideranças. Não é só Otton, né? Não é só Coronel. Não, o PSD hoje tem a presidente da Assembleia Legislativa, que é a Ivana Bastos. Exato. E o PSD hoje é o partido que tem o maior número de secretarias no governo Jerônimo e a Secretaria do Dinheiro, que é a Secretaria de Infraestrutura. Que é um outro grande debate quando você fala da ALBA, né, da Assembleia, ela está na mesa, né? Aliás, quando se fala nessa conjuntura política para o ano que vem, tem algumas coisas na mesa. Tem vaga de tribunal. Tem vaga de tribunal. Tem presidência da Assembleia. Também. Então, não é só a vice e as 2 vagas de Senado. Tem as suplências também de Senado, Tem que as se negocia. suplências, Tem um monte de pois coisa é. para negociar aí. Então, um jogo Tem tá sendo candidato jogado. a federal e a estadual, porque todo mundo já tá botando a cabecinha. Eu quero, opa, farinha pouca, meu pirão primeiro eu painho. E nessa história, as coisas começam a se desenhar. Agora, eu acho, hoje, que Otto Alencar está dizendo, e já disse, nós já entrevistamos várias vezes lá no Mundo BA, não é? E ele está dizendo e diz categoricamente: eu torço e eu trabalho pela unidade da base. Agora, assim como Wagner tem direito de ser candidato à reeleição, o Coronel também tem. Não é isso? Exatamente, Então, aí, inclusive mandar um abraço para ele, meu querido amigo Oswaldo Lira, levantou uma lebre que eu acho interessante, queria trazer aqui para a mesa. O PSD pode continuar com a vaga do Senado, mas existe uma possibilidade, acho que é um pouco difícil, mas de Jerônimo chegar e dizer assim: não, o PSD pode ficar com a vaga. Agora a gente não quer Coronel. Porque não se enganem, não. Os discursos e as palavras e as declarações de Coronel incomodaram muito o governador Jerônimo Rodrigues. E não foi pouco, não. Ele ficou chateado com essa história de Coronel dizer que conversa mais com a ACM Neto do que com o próprio Jerônimo. Isso, claro, que foi para desestabilizar. Sim, e o próprio Otto já disse: não, aqui Coronel é muito emotivo, Coronel vai muito pelo impulso. Então, depois disso, vocês já perceberam que Coronel ficou mais quietinho, Otto Agora, deu uma puxada. Né? Agora, Matheus, tem um pontinho aí pra gente registrar. O PSD deve manter, em nome da harmonia, em nome da paz, o PT também, ninguém é burro do lado de lá. Então vai manter a vaga, beleza, pode. Agora também tem um pontinho aí pra gente registrar, né? Lídice da Mata perdeu a vaga dela, né? Lídice da Mata perdeu a vaga. Mas ela tinha perdido antes. Ela, na verdade, ela foi senadora... tem duas eleições anteriores. Não, mas a história é o seguinte: hoje é o feitiço virando contra o feiticeiro. Exatamente, o ponto no caso que eu tô de querendo Coronel, trazer é esse. Não é porque Lídice era a dona da vaga, perdeu, e aí, pra em nome Coronel. da unidade, Coronel foi colocado na chapa para o PSD ser contemplado. Aí a pergunta: é impossível acontecer de novo? Não acho, não. Agora, eu acho que hoje a chapa Puro Sangue, como o Rui quer principalmente, acho hoje que Wagner nem quer mais essa chapa Puro Sangue. Eu acho que como o Rui quer hoje, dificulta para a base do governo. Por quê? O PSD já disse: eu não trabalho com vice. E os gordinhos já gritaram de lá. Inclusive falei com o Lúcio na sexta-feira. Na quinta-feira os gordinhos já disseram. E inclusive perguntei hoje a Jaime Vieira Lima, que é pré-candidato a deputado federal e presidente, primo dos gordinhos, de Jadeu e Lúcio, e presidente do MDB na Bahia. O PMDB, ou o MDB como queira, que hoje se chama assim, não abre mão da vice de Geraldo. E não é só para vice, não. O MDB tem SERB, que hoje é uma máquina de fazer dinheiro e de fazer voto, porque é água. Os caras voltaram forte. Tem a Secretaria de Recursos Hídricos, que é Larissa Moraes. CEAP. Tem a CEAP, que é Zé Castro. E tem mais outra aí. Tem a JUSEB com Marisa Chachinet. Então, o MDB está muito bem obrigado de secretaria. Para um partido que, do ponto de vista... de vagas na Assembleia e na Câmara... Esvaiu. Se esvaiu. O PMDB, ele se esvaiu realmente, né? Agora, assim, você falou de Lídice.
tá correto o que você falou. Na verdade, o raciocínio que eu tinha feito quando você falou de Leeds foi outro, né? De Leeds agora se colocar no jogo de novo. Não, ela não foi se isso. colocou. Não. Entendi o Essa ponto. foi só retrospectiva. Entendi o ponto. Mas, já tem mas precedente. falando disso, do precedente, Leeds abriu mão, digamos assim, né? A vaga dela foi para negociação. Ela foi saída. Ela foi saída. Ela foi saída. Para um partido, um grupo politicamente mais forte do que o dela. Não, claro, Não é você isso? fala Não, do PSD. Ou Do seja, ponto de vista da representatividade Leeds deixou de ser candidato a Senado. nas bancadas, Porque viria Perdeu um força. grupo maior. Não é que ela perdeu força, viria um grupo maior. Com o maior número de prefeitos. Agora, não é em torno de Coronel e o PSD abrir mão de sua vaga para um grupo maior. É para uma liderança. Sim. Por quê? Que é o ministro Rui Costa. Sim, sim. São coisas diferentes. Mas porque o próprio PSD é o grupo maior. Ele é a maior força da base governista hoje. Pois é. Então, mas é isso. Abrir mão para a acomodação de um grupo maior que está vindo é diferente de se abrir mão para um candidato. Que é o ministro Rui Costa. Então, assim, essa negociação não é fácil. Eu não queria estar na pele de Jerônimo. Não é fácil. Não queria mas estar, não. aí eu acho também que muita gente está dizendo que Lula não vai se meter. E aí Rui Costa já até mudou o discurso. Na última semana ele falou o seguinte: estamos conversando com o Coronel, estamos conversando com o Wagner, estamos conversando com todo mundo e a decisão vai sair em março do ano que vem, né? Eu acredito que nem em março, vai sair um pouco depois, né? Porque não tem depois da Semana Santa. depois da Semana Santa. Aí vem Semana Santa, Santa e aquele negócio. Fim de abril, início de maio. É sempre assim. Mas é aquela história, viu? Aí tem isso aí também. Lula não vai meter a colher dele porque hoje Wagner continua sendo o grande amigo, o grande conselheiro e a grande liderança do PT na Bahia, só que Rui Costa hoje também é o braço direito dele. É um verdadeiro sarapatel de coruja aí, não é não? É como o nosso querido Fabinho falou aí há pouco. Hoje são 3 líderes. Jerônimo hoje também já é um líder. Não, porque ele é o governador. Ele é o governador. Já são 3 anos de mandato. Jerônimo já é um líder. Então, Jacques Wagner é o precursor, Rui Costa, Jerônimo. Então são 3. Né? E você acha que Lula vai meter a colher de pau nesse vatapá Santo? Rapaz, Eu não acredito. no fim das contas eu acho que não. Acho que ele vai dizer assim, olha, vocês 3 são grandes, vocês 3 são de casa, resolvam aí. Você se lembra... Só não vão azedar meu baba aí, que eu preciso de vocês. Se isso custar a saída do PSD da base do governo estadual para apoio da candidatura de Assemineto, eu acho que pode ser que Lula faça alguma interferência. Você se lembra quando Wagner concluiu os 2 mandatos dele, 2014, tirou o nome de Rui. Na verdade, ele não tirou o nome de Rui da cartola e muito menos da manga do colete, não. Ele trabalhou o nome de Rui Costa na Casa Civil, deu... Anterior a isso, a estratégia de Wagner para Rui foi uma estratégia perfeita. Ele primeiro colocou Rui Nasserim. Exatamente. Elegeu Rui deputado federal com 250 mil votos. Exatamente. Aí foi para Casa Civil só para tocar a obra. Do metrô, principalmente, as obras estruturantes. Rui era o cara que assinava tudo. Então, era o cara da Arena caneta. Fonte Nova, a zorra Então, toda. vamos lá. Era Ele o cara da primeiro caneta. transformou Rui numa liderança política institucional quando botou Nasserim. Depois colocou ele como uma liderança de execução de governo, quase que um primeiro-ministro. De execução Então, de ele, obras. assim, ele preparou Rui para ser o sucessor. Só não enxergou isso quem não quis. Não, isso tava... O movimento estava sendo feito na cara de todo mundo. Diferente de Jerônimo. Só que aí é o seguinte, eu toquei nesse assunto pelo seguinte, Lula queria que o candidato José dele Sérgio Gabrielli. fosse Zé Sérgio Gabrielli, que na época era presidente da Petrobras, muitíssimo bem avaliado. Participou de um 2 de julho aqui que eu cobri como repórter, meu irmão, parecendo um carnaval, Zé Sérgio Gabrielli, toda pompa e circunstância. E Lula falava abertamente que o candidato dele na Bahia era Zé Sérgio Gabrielli. E Wagner botou pau na mesa na hora da eleição e disse, não, o candidato é Rui Costa. Aí Rui disse, lá é lícimo. Aí Rui disse, aí Wagner disse, não, presidente, na Bahia deixa que eu resolvo. Não foi assim?
E aí aconteceu o que aconteceu. No fim das contas foi no compasso do galego. Mas vocês se lembram que na eleição de 2022 o grupo não tinha candidato? O candidato era Wagner. Wagner disse, eu não vou. Aí o candidato vai ser Otto. Aí foi todo mundo conversar com Lula. Aí Otto disse assim, olha, presidente, eu não vou nessa. Eu não vou nessa porque eu já tenho idade, eu quero continuar no Senado. E aí, como é que a gente vai fazer? Já que eu não vou ser candidato, Wagner já disse que não quer. Aí Wagner disse, olha, já que ninguém vai ser, ninguém quer ser, eu não vou ser. Eu não vou ser. Otto disse que não vai ser. Quem decidiu o nome de Jerônimo? Jacques Wagner, junto com Rui Costa. E Jerônimo Rodrigues nem era esse secretário todo, porque ele saiu da Secretaria de Educação com índices baixíssimos de Ele aprovação. era titular da segunda pasta mais espinhosa do governo do PT no E no tomou fim de Rui porrada Costa, né? com o Mazur. Só dividia com segurança. Na verdade, ele foi secretário, teve um trabalho bom na SDR antes, Desenvolvimento Rural. Não, daí vamos foi o lembrar. grande trabalho dele. Foi E aí ele foi para desenvolvimento rural. educação, aí veio pandemia também. A gente não pode tirar o contexto histórico, Não, né? Foi o só contexto canelada. histórico. Foi só canelada. É, Foi e só a- Bel. E ali foi um momento bem ruim e depois foi alçada a candidata a governador rapidamente. Não, lembra que tinha até aquele embate de alguns outros nomes, como Moema Gramacho, Caetano. Sim, Lembra? sim. Houve um debate em torno disso e Levantaram efetivamente o Caetano a também, decisão verdade. foi, na minha opinião, de Rui, junto com o aval de Com Wagner. o Wagner. Mas aí foi uma decisão inteligente pelo seguinte: Jerônimo não era conhecido, mas não tinha ficha corrida. Exatamente. Caetano tinha e Moema tinha. Esse era o trunfo de Não Jerônimo. é isso? Então pronto, então não estamos errados. Agora, antes da gente findar esse assunto, eu só quero que vocês falem um pouco, já que a gente falou de chapa governista, da chapa de Neto. Hoje há uma briga também para saber quem é que vai. Sim. Hoje está garantido, acho eu, se não mudar nada, João Roma candidato ao Senado. Sobra uma vaga de Senado e sobra uma vaga de vice. Marcelo Nilo já disse, a vaga de Senado é minha, mas Marcelo Nilo quer tudo ao mesmo tempo agora e no final fica sem nada. Você já viu que eu tô dando risada quando você Mas falou é aqui, né? verdade. E diga aí, Rômulo Faro, quem é que vai ocupar a segunda vaga no Senado? Porque eu acho que na hora H, Marcelo Nilo vai voar como voou em 2022. Marcelo Nilo, com todo respeito, né? É um cara que foi presidente, escreveu o nome dele na história da Bahia, né? Presidente da Assembleia Legislativa por 10 anos consecutivos, 5 mandatos consecutivos. Ninguém além dele, né? Então é um cara que merece respeito, tem o legado dele. Mas eu dei risada, Matheus, porque desde minha primeira passagem lá pela Tribuna da Bahia, meu início da caminhada aí como repórter, eu já fazia matéria com o Marcelo Nilo lá atrás, se colocando como candidato a vice, como candidato a governador, como candidato a senador. Ele falava muito da coisa da legitimidade, de ter o direito, enfim, mas descontração à parte, eu não acredito que seja Marcelo Nilo. Por quê? Repetindo, Marcelo Nilo tem o legado dele, é um deputado, né? Foi um deputado poderoso, 10 anos presidente da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, 5 mandatos consecutivos. Mas quem é Marcelo Nilo hoje? Qual é a força de Marcelo Nilo hoje, comparada com outros aliados que a CM Neto tem, que estão em evidência, com mandato, com secretaria, né? Então, eu acho que... O próprio PP, Exatamente. que tem o maior número de prefeituras Exatamente. na Então, oposição. Eu acho que Marcelo Nilo, se entra nessa queda de braço hoje, eu acho que ele entra, infelizmente, com respeito de novo ao ex-deputado, eu acho que ele entra enfraquecido. Matheus, eu já te disse isso também em uma das nossas conversas, de cafezinho, que eu vejo aí que uma possibilidade de ACM Neto querer repetir, né, a receita de sucesso que foi Célia Sacramento na primeira eleição, não a pessoa especificamente, né? Uma mulher, né, que converse ali com os movimentos sociais, uma mulher negra. Isso com certeza foi de muito peso, né? A ACM Neto se eleger em 2012, prefeito de Salvador. Eu acho, só para concluir,
que deve ser, que existe a possibilidade de ser de novo uma mulher. Mas aí, para esse perfil que você traça, tem um nome específico aí. Ireuda Silva, mesmo porque ela é do Republicanos. Eu já ia falar dela, exatamente. E Márcio Marinho já botou a cabeça. Tem a bênção. E disse que pode ser candidato ao Senado. Márcio Marinho, embora fale manso, nem faça questão de falar tanto em público. Não gosta muito não. Mas é outra liderança, é outro cara poderoso no cenário político baiano contemporâneo, né? Não esqueçamos de Márcio Marinho. O Wagner, né? Ele tem uma frase, uma vez ele conversando comigo, ele falou assim: a política é a arte de aglutinar. E a gente tem que entender quem são as forças que a Semineto consegue aglutinar em torno da candidatura dele. E que estão disponíveis ou dispostas a concorrer a essas vagas e muitas vezes ir até o sacrifício. Porque, por exemplo, vou dar um exemplo de um cara que está elegível a ocupar um espaço nesse. Cacá Leão. Concordo, mas aí Só que Cacá vai deixar de ser deputado federal. Tem a cadeira garantida. Para manter o legado da família dele, para ir para uma Para botar o pescoço à forca de novo. Não, mas sabe? Aí é o grande problema, porque Cacá Leão porque já botaram foi o pro pescoço dele à sacrifício, forca, né? tirou João Leão, ele foi. O cara perdeu o E mandato aí dele. tomou a porradinha dele. Não perdeu o mandato dele porque João Leão ocupou este espaço. Vamos combinar. Tá em família. Isso tava um jogo combinado. Mas eu falo assim, quem são as lideranças que estão que têm alguma envergadura política que conseguem aglutinar forças para Semineto? Vocês já falaram aí, João Roma, apesar de ele não ter voto, não ter mandato, ele tem voto. Mas Roma é dono de uma vaga. Pronto. Aí é outra. Estamos falando de 4 vagas. Estamos falando de 3 vagas. Não, Neto, Roma e é correligionário do ex-presidente, né? Em aberto, teoricamente, duas. A de vice e a outra de Senado. Pronto. Quem são as lideranças que estão poderiam ocupar essa vaga? Elmar? Concordo, mas eu acho que com esse negócio da PF ele não vai mesmo. Já visto o que está acontecendo aí, é difícil, né? Fora, não vai. É difícil. O eterno namoro com Zé Calcar. Mas aí é outra coisa. Zé Calcar, ele está quase casado com Jerônimo Rodrigues. Não engata. Então, nunca engatou. Mas vai e volta essa conversa. Zé Ronaldo? Esse aí não vai mesmo. Pela sacanagem de Neto na última. Tem uma ferida aberta que tá clara aí pra todo mundo. E Zé Ronaldo tá tem o resto de mandato. E Zé Ronaldo tá pirraçando. Então, a pergunta é: quem são as lideranças que conseguem aglutinar força para a Semineto compor uma chapa? Eu acho que hoje é algum nome do PP concordo. E o Republicanos. Eu acho que só são esses dois. Eu também vejo isso aí. Concordo. PP e Republicano. E acho até que para Neto hoje é mais jogo Republicanos, porque tem os votos da igreja, e se você for ver, a chapa não vai mudar em relação aos partidos da chapa anterior, porque a chapa anterior, a vice foi do Republicanos, Ana Coelho, o candidato ao Senado foi Cacá Leão. PP. Pronto. Eu acho que ele só tem esses dois partidos para colocar. E a pergunta que não quer calar, o PDT vai com quem? O PDT vai com Rui Costa. O PDT já está na base de Rui Costa. Sem dúvida. E Léo Prates faz o quê? Léo Prates vai para onde a Semineto tá. Não, isso aí não é nenhum enigma para resolver, não. Léo Prates, ele diz que é soldado de Semineto. Sim, óbvio. E outra coisa, Márcio Marinho não teria nenhum problema em ser candidato a senador, porque ele já disse o seguinte: eu posso ser candidato ao Senado, minha vaga para deputado federal eu não perco não, porque eu boto Luiz Carlos. Sim. Acabou. Isso ele não perde. Tá resolvido. Ele tem os votos da igreja, ele tem um partido na mão, então é muito mais fácil. E outra... Lembrando que Neto tem uma conta a pagar com republicanos. E, Bianca, agora deixa eu fazer uma polêmica. Eu não sou jornalista, mas vou polemizar. Mas você gosta de uma polêmica. Até porque é pinga-fogo. É pinga-fogo. Então, vamos lá. Só faltou a pinga. O fogo tá rolando. No próximo episódio vai ter que ter pinga. Vai ter que ter pinga. Até porque a gente é profissional, bebe dia de segunda. Com certeza. E essa fusão do MDB com o Republicano Nacional? Não vai rolar agora, não. Esse debate. Não vai rolar agora, não. Pronto. Antes da eleição não rola, não. E se rolar antes, como é que fica? Difícil. Se rolar antes, os gordinhos já falaram. Pode ser, mas na federação, a conversa, cada um vai para um lado. Aí é saber o seguinte, quem perde mais. Não é quem perde mais, a conversa é quem manda na Bahia.
Quem perde mais? Não, é quem manda, porque nós estamos falando de dois feudos políticos importantes, o PMDB republicano aqui. Sim. Se houver a fusão, quem manda? Marinho ou nosso amigo Lúcio? O problema é o seguinte... E aí vai para que lado? Para Neto ou para Jerônimo? O problema é o seguinte, pode até rolar, mas duvido que os gordinhos... Olha, tá lá no mundoba.com.br, acesse. Eu fiz essa matéria hoje. Lúcio me disse na quinta-feira. O MDB tá mais garantido com Jerônimo do que o próprio PT. O título da matéria é esse, não é não, É esse aí. O MDB no Senado hoje, onde eles são os caciques. Não, claro, mas aí é o seguinte, eu acho que isso se mantém. Lúcio Vieira Lima, 2 pontos. O MDB está mais fechado com Jerônimo que o próprio PT. Isso aí você vê no Mundo BA, a matéria de nosso querido Matheus aqui. Pois é. Não, eu concordo que é o pensamento de Lúcio. Mas se houver a fusão, mas aí eu também soube de bastidor que há uma conversa com Baleia Baleia de Rossi. que Ainda é um cacique, né? Ele é o presidente nacional e tem muito voto. e que eu soube no bastidor e que ele manteria isso com Lúcio e Gedel. Ou seja, mas também como é que ficaria Marinho e Companhia Limitada? Ou seja, em resumo, o que é que eu tô querendo dizer? A pergunta que você fez no início do programa aqui tudo é futurologia. Aqui é tudo futurologia. A gente tem tá muito fazendo jogo jogado. futurologia. Tem muito jogo para ser jogado. Mas a gente pode traçar aqui já hoje, no cenário pré-eleitoral, um ano antes, um raio-x qual é. Vamos lá para a dificuldade de ACM Neto e a dificuldade de Jerônimo, Sim. né? Eles vindo a ser candidatos. Sim. Qual é a dificuldade de ACM Neto, Matheus? Para mim, cidades pequenas. Mas 3 Continua mil votos, sendo. 4 mil votos. Médias e pequeno porte. A Bahia tem 417 cidades. Concordo. A CM Neto é conhecida em Conquista, em Luiz Eduardo Magalhães, em Feira de Santana, na região metropolitana de Salvador. Mas e lá na roça, onde seu Zé não tem WhatsApp? Em Xorroxó. Lá em Quijingue, que seu Zé tá lá arando a macaxeira dele. Quem é a CM tendas de Neto? Sincorá. Pois é. Não é isso? Em Lagedinho. E quem é Lula? Quem é o candidato do 13? Lula Não é legenda. mais conhecido? Lula é legenda. Para mim, essa é a dificuldade de ACM Neto. sobre Qual essa- é a dificuldade, só para concluir, Fabinho? Qual é a dificuldade de Jerônimo? Segurança. Não, continua, eu acho. Agora, eu acho o seguinte, esse ponto de vista seu é excelente. Eu acho que Neto continua com a dificuldade de entrar nessas cidades pequenas e com um agravante. Ele tá perdendo aliado e aliado importante. Se Neto perde, Zé Cocá... Se perder, Feira de Santana da zebra. Não, escute. Eu Perder vou chegar oficialmente, lá. ele não vai. E eu vou chegar lá. Mas se ele perder Zé Cocá, como está parecendo que ele vai sentar no colo de Gero, primeira baixa em Jiquié, segunda baixa, ele já perdeu Júnior Marabá em Luiz Eduardo. Júnior Marabá já disse, eu posso não apoiar Jerônimo, mas Neto eu também não apoio mais. Ponto. Perder voto de Luiz Eduardo é ruim. Zé Ronaldo não vai fazer campanha para CM Neto em Feira de Santana. e Vai Zé subir no palanque uma vez. E Zé Ronaldo, pela sacanagem, ele não precisa nem declarar apoio a Jerônimo. Ele não vai dizer declarar, assim, claro, olha, né? Neto, eu sou prefeito, eu não quero fazer campanha pra ninguém. Se vire aí. E eu vou ficar neutro nessa história. A neutralidade de Zé Ronaldo é ruim pra CM Neto. E sem falar que Neto, para a próxima eleição, perdeu o Camaçari. Perdeu o Camaçari, Exatamente, porque antes Fábio. estava na mão dele. Ganhou o Perdeu o Lauro, Camaçari. mas Bem perdeu lembrado, Perdeu o Camaçari. Agora, eu concordo com o que Jerônimo tem a perder, até porque essa pauta de segurança pública é uma pauta nacional. É uma pauta que todo mundo está sofrendo com isso. Mas eu discordo um pouco em relação ao que Neto perde, que é numa cidade pequena e tal. Não dá para dizer que isso é um grande impacto, por quê? Porque Neto foi para o segundo turno e perdeu batendo na trave. Então, ele é conhecido, o discurso dele, ou aqueles votos, parte do discurso dele, parte do projeto, outra parte da antítese ao atual governo. Então, assim, eu acho que esse não é um grande problema de Neto. Eu acho que Neto tem um problema muito mais... Mas pesa, Fabinho. Ó, Mas pesa. não, Tenha certeza que pesa. Pesa, mas irmão, hoje... Todo mundo tem Pix, todo mundo tem um celular, todo mundo tem WhatsApp. A rede de comunicação, ela ampliou muito. E a cada ano amplia mais. Hoje o maior banco, o maior número de correntistas que tem contas bancárias no Brasil é de um banco digital.
que é o Nubank. Então, assim, a realidade é outra, cara. Eu acho que esse não é um grande problema. Eu acho que o grande problema de Neto é muito mais essa das lideranças dele. Que ele, o que você falou aí, um Júnior Marabá da vida, um Zé Cocá, um Zé Ronaldo fazendo corpo mole. Tudo bem, Camaçari vai ter um embate, até porque Elinaldo é candidato. Só que Camaçari tá rachado, porque Flávio Matos tá brigado com o Elinaldo. Mas não vai pedir voto pro PT. Não, porque aí vai pedir voto pra Neto. Não é. Concorda? Ambos vão pedir voto pra Neto. Não, isso aí então, não vai prejudicar. Eu não acho que lá em Camaçari vai ser uma surra. Mas o jogo é mais disputado, porque hoje você tem um prefeito do PT e emblemático, Caetano, que sabe fazer política. Só que Neto ganhou Lauro de Freitas, só que aí tem uma diferença. Débora não está sendo bem avaliada nesse momento. Mas também Moema não está fazendo um trabalho... Ela não está na disputa ali dentro, né? Não, Moema é candidata a deputada federal. E já falou que é. Então, eu acho que... E o colégio eleitoral de Lauro não é tão grande quanto muito de Lauro. Pequeno, quanto de Camaçari. Eu acho, viu, Fabinho, desculpe lhe interromper, que o retrato da região metropolitana vai ficar um pouco ou muito parecido com a eleição de 2022. Com a diferença de Camaçari, que eu acho que Jerônimo vai ter muito mais voto sobre o guarda-chuva de Caetano em Camaçari. Eu concordo também. E acho que Salvador também, Neto tende a continuar, a eleição mostrou, né? Neto tende a continuar um campeão de votos aqui, apesar de Jerônimo ter crescido em Salvador, né? Eu acho também. Mas eu acho que a tendência majoritária é Bruno passar os votos aí até porque o cara foi eleito com 82%, 83%, né? Não, muito Meus queridos, nós já estamos nos encaminhando para o fim, viu? Mas, olha, está chegando assim, como num passe de mágica de Fada Bela, como num passe de mágica de David Copperfield e o café que Rômulo Faro tanto pediu. Muito obrigado. Obrigado, viu? Obrigado à produção desse podcast. Muito obrigado. Agora esse café é batizado de conhaque? Eu acho que não, eu vou até provar aqui. Se for conhaque Edré, eu conheço de longe. Agora eu não sou roxo não, mas nossa produção aqui já apontou que é 1 hora, viu? Já passou a minha irmã? Então pronto, mas eu falei certo. Como dizem os mais antigos, já estamos no avançar da hora. Já estamos no Cipique. Então vamos só já terminar modernizou a coisa. Eu gosto de coisa antiga, mas vamos lá. Vamos brincar de brasa, cada um para suas casas? Eu sempre digo isso. Já tá na hora. Mas vamos às considerações finais, candidatos? Primeiro, Rômulo Faro, nessa conversa toda, e agradecer aos senhores todos pela paciência e pela audiência até agora, não deixe de curtir, compartilhar, acessar mundoba.com.br. A gente espera você, porque lá tem sempre notícia de bastidor, tem notícia de economia, tem notícia de cidade, o site que veio para edificar a política da Bahia. Acredite, a gente faz com muito carinho. Pois é, você aí que nos ouve, que nos assiste, reiterando o que eu disse no início, nós temos aí um mundo novo, né, para você conhecer. mundoba.com.br, @portal mundoba. Nas redes. Ou como dizem alguns mais fáceis, né, @portal mundoba. Pronto. É isso aí. Suas considerações finais, e aí? Ainda temos muito caminho para caminhar? Exatamente, Matheus. Como o Fabinho falou aí, né? Tudo aqui é um exercício de futuro. É de tentar, assim, nossas prospecções aqui, né? Somos 3 pessoas que conhecem um pouquinho, né? Já temos aí uma caminhada razoável e estamos apenas falando, não é aleatório, né? Não estamos jogando pedra no escuro. Não, a gente está falando com base em fatos e números. Exatamente. E aí, para concluir, nosso querido Fabinho aí, nosso publicitário. Mas eu, antes de Fabinho se despedir, eu quero agradecer a sua presença. Você volta no outro episódio, a gente vai vir com um convidado, não vamos dizer ainda quem é, mesmo porque ainda não sabemos. Né? A Casa Branca mandou um e-mail, eu vi há pouco, a gente tem que ver se é a confirmação, viu? Donald? Vamos ver. O problema é ser Pato Daqui a pouco Donald. a gente abre o e-mail. O problema não é ser nem Donald, é ser o Pato. Ou Pateta. Ou Pateta. Mas aqui nós já fazemos essas vezes, os 3 patetas. Mas muito obrigado, Rômulo Rapaz, eu já Faro. dei Um grande abraço. Nesse microfone, não quebre não, que é caro. Mas aí o camarada vai cortar também. Dê tchau, Teletubby. Gente, primeiro, obrigado a vocês, sobretudo vocês dois, Matheus e Rômulo, que são, além de tudo, amigos de uma jornada minha como
como empresário da comunicação. Aqui é importante deixar isso claro, eu estou aqui na condição de convidado, eu não tenho nenhuma pretensão de ser um comunicador como vocês. Você já é um comunicador do bastidor. É do bastidor, eu sou um apaixonado pela política, eu comecei no mundo da política com 18 anos, ou seja, lá se vão 30 anos nessa jornada da órbita da política. Você já tem 48? 48. Você é um cara jovem. Fiz tá agora. Jovem. Tô na moda. Você tá na moda. Você não está envelhecendo, você está virando um clássico. Pois é. Daqui a pouco eu não pago IPVA. Mas, enfim. Nem gratuidade, e vai ter gratuidade no Buzu. Enfim, eu sou apaixonado pela política e tô muito feliz, não só com esse podcast, o Pinga Fogo, como também com o portal novo, né, o Mundo BA. É um portal que a gente realmente, como o Matheus falou, a gente idealizou ele com bastante carinho. É verdade. E sempre, apesar de não ser jornalista, quem está comigo nessa jornada do jornalismo, eu como empresário, sabe quanto eu prezo pelo bom serviço, bom jornalismo, pela qualidade da informação. E eu acho que esse é um legado importante. Acho que esse aqui é um espaço de debate, como eu falei no início. Isso aqui é uma grande conversa de amigos. O propósito, quando a gente pensou, gente, nesse podcast, foi um espaço de debate, de conversa. Isso não é um programa de entrevista. Isso aqui é ideias. Vamos discutir ideias e que a gente traga aqui não só entrevistados políticos, como colegas jornalistas de vocês, colegas do marketing político que eu atuei durante bastante tempo. Agentes políticos, prefeitos, enfim, governadores. Isso aqui é um espaço para falar de política com gente que está dentro ou na órbita da política. Eu acho que esse é o cerne da questão. Estou bastante feliz com o resultado desse primeiro episódio. Já iríamos esquecer. Abraço especial ao nosso parceiro Léo Rossi, aqui do estúdio 585. Um abraço, Léo Rossi. 585. Muito obrigado pelo café, pela água e pela paciência. E também o nosso amigo Léo Villanova, que é parceiro também, que produz conteúdos de inteligência artificial. Lembrando, né? O portal Mundo BA foi o primeiro portal da Bahia a produzir conteúdo 100% inteligência artificial. Já pode falar o nome do cara? Já pode falar o nome do cara. Que cara? Vai ser Raimundo mesmo ou não pode falar ainda? Tá entregando. Não, calma. É o avatar da gente. Calma, gente. Calma. Acompanha nas redes aí. Acompanha nas redes. Desculpem, eu sou meio agoniado. O quadro das gírias baianas. Vai aparecer. Vai lá no portal, vai lá no Instagram da gente, no TikTok, que é @portalmundoba e vocês vão ver. Tá, já estamos chegando na hora do Cipique. Agradecer a Rômulo Faro, que volta no próximo episódio. Ele não me larga e eu não largo dele. Boa noite, Rominho. Muito obrigado. Ou bom dia, ou a hora que o povo estiver assistindo. Pois é. Boa noite, Matheus, Fabinho. Mais uma vez, é um prazer estrear esse projeto, começar esse projeto novo aí. E agradecemos, Matheus, eu falo por você, né? Puxar saco não é coisa nossa, mas a gente agradece a parceria aí com o Fabinho, que já caminha para 8 anos. Agradecemos nós dois, eu falo por você. Pode falar. A confiança dele na gente. Muito obrigado e obrigado a você aí, nosso internauta, leitor, espectador, não sei ao certo, não. Hoje não tem mais nome não, né? Como vocês quiserem. O importante é você estar nos acompanhando, né? Fábio Lima, muito obrigado, Mr. F. Você volta a qualquer momento em participações especiais ou direto de qualquer lugar. Exatamente. Eu serei sempre um elemento surpresa aqui nesse podcast, gente. Obrigado a vocês. Gratidão aí a todos que participam desse projeto, sobretudo vocês que estão na jornada comigo há bastante tempo, quase 10 anos juntos. Em várias jornadas do jornalismo baiano. Obrigado, gente. Muito obrigado. Lembrando, sugestões, dicas, reclamações, críticas e elogios, redacal@mundoba.com.br ou como queira, redação @mundoba.com.br, ou então mande um direct lá no nosso Instagram @portal Mundo BA. Agradecendo também a meu querido Matheus Pinho aqui no som e no comando das carrapetas, na imagem, a produção de Hilda Santa Rosa, e a você por ter ficado com a gente aqui até agora. Muito obrigado pela audiência, pela paciência. Guardado, resguardado e salvaguardado pela força de Deus. A gente volta na próxima edição, no próximo episódio. Valeu!